Olá pessoal, então sejam bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso aulão. Começar com o conceito de software, né? Arquivo, pasta, atalho. Olha lá. Nas tarefas diárias realizadas por computador no trabalho, necessária a manipulação de arquivos e pastas em um computador que utiliza o sistema operacional Windows 7, os arquivos devem, palavra restritiva, o que é que a gente faz? Desconfia, deve, somente, apenas, necessariamente, epa, ter nomes curtos de até 64 caracteres, errado pessoal, o nome é até 256. Claro que ele nunca vai querer exatamente, para não confundir ninguém, ele nunca vai pedir, né, exatamente a quantidade. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Vimos já em sala isso, ó. O nome do arquivo é obrigatório, aceita até 256, a extensão varia. Então, se ele for brincar com a extensão, ele vai colocar menos. A extensão é até 2, é até 3. Aí, peraí. Aí você lembra do DocX, ACCDB do Access. E é separado do nome por uma vírgula. Você, epa, é por um ponto. Já peguei questão assim, falando que, né? O arquivo pode existir sem extensão, sim, mas em alguns casos o Windows não saberá quem vincular. Porque é pela extensão que ele vincula ao programa que abre. Por isso que o padrão da nossa casa é o quê? O Windows ocultar a extensão, para ninguém mexer. Para ninguém mexer. Outra coisa para não esquecer, os caracteres que não são aceitos, ó, no nome do arquivo. Em nome de pasta, em nome de atalho também. Caracteres privativos, ó. 2 pontos, barrinha. Aqui é um caminho de pasta, ou caminho de diretório, né? E asterisco interrogação usa como coringa para pesquisa. Marque a opção que é usado no Windows como coringa para pesquisa. Pode ser o asterisco, né, e a interrogação. Então esse item está errado. 2. Só podem ser gravados em pastas, não no diretório raiz do disco. Errado. Pode sim. E lembrando que o diretório raiz do disco no Windows e no DOS é assim, ó. Diretório raiz é uma barra assim. E como é que é no Linux? Quem já estou no Linux comigo? A barra no Linux é assim. Franklin, cadê a letra? Não tem letra. Diretório raiz do Linux é uma barra. Aí é o diretório raiz dele. Então pode sim. É adequado que você não salve, né? Porque fica solto no diretório raiz. O ideal é que você guarde em pastinhas por assunto. Porque o objetivo de pasta é o quê? Organização. Pessoal, pasta e arquivo são sinônimos? Pasta? Não. Pasta é um repositório de arquivos. Mas pasta e arquivo não são. Quem são as informações? Os arquivos ou as pastas? Os arquivos. A pasta é só um repositório para organização. Ok? Então, errado pode ser gravado. Não é para, mas pode. Ele botou só podem. Não pode ter cópia em várias pastas do mesmo disco. Pode. Agora, pessoal, dentro de uma pasta eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome e extensão igualzinho? Não. Dentro de uma pasta pode ter 2 subpastas com o mesmo nome? Também não. Ok? Agora o Linux aceita. Porque o Linux faz diferença de maiúsculo para minúsculo. Ele aceita. Então, aqui uma pasta do Linux chamado aula. Aí eu tenho 2 arquivos ufrn.txt. Só que um é maiúsculo, o outro é minúsculo. Aí o Linux aceita. O Windows, ó, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ok? Não poderão ser excluídos se tiverem sido copiado para a pasta Windows. Pode. Pode. Até se você abrir a pasta Windows, você pode excluir os programas oficiais, a calculadorinha e tal, pode. Excluídos do HD, normalmente vão para a lixeira e poderão ser recuperados. É a certa. Mas se eu quiser excluir permanentemente, como é que eu faço? Shift Delete. Shift Delete. E se o arquivo for tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não cabe na lixeira? Como é que faz? Exclui permanentemente. Não cabe, amigo? Exclui. Agora, se couber e ela estiver mais ou menos cheia, o Windows faz o quê? Exclui os antigos e, ó, guarda aquele arquivo lá na lixeira. Então, a certa é a letra E. Em qual pasta de uma instalação padrão do Windows serão armazenados os arquivos e atalhos presentes na área de trabalho de um usuário cujo nome, o login é esse, ó. Podia ser Maria, podia ser Pedro, podia ser João, podia ser Franklin. Quando a gente cria uma conta lá no Windows, né? Aí, pessoal, tem que lembrar de quê? Tudo começa no disco C. Depois vem usuários em inglês ou em português. Aí depois é que vem o nome das pessoas. Então, seu usuários, o nome da pessoa e área de trabalho. Ok?
Então pode vir em português ou pode vir em inglês. Eu acho que users aqui sim, né? Ok? Aí vem o nome da pessoa, digamos que é Maria. Aí digamos que ele perguntou pela pasta documentos. Aí vem aqui. Provavelmente vem em inglês, documentos. Seria a antiga meus documentos, né? Meus documentos. Então sempre tem que lembrar disso aqui, ó. Começa com seu usuário, sempre. Seu usuário sempre. Eu acho que sim. Na época do XP era Documents and Settings, documentos e configurações. Aí mudou agora para usuários. Agora é users, né? Usuário. Mas na época do XP era eu acho que o Windows 10 manteve a palavra usuários. Manteve. E lá no Linux é home. Lá no Linux, ó, os usuários são criados dentro dessa pasta. Home. Aí vem o nome da pessoa. Lá no Linux aqui. Desculpa, no Linux seria assim, né? Primeiro que não tem letra. É assim. Assim. No Linux. Home. Então, ó, C, usuários. Você lembrando disso aqui, aí você sabe que em seguida vem o nome da pessoa. Depois é que vem a pastinha. Área de trabalho, meus documentos, minhas imagens, minhas músicas. Que hoje tirou o minhas mais. É só documentos, imagem, música, vídeo, né? Então a letra B é a letra correta. E lembrando que essas contas são criadas no painel de controle do Windows, ó, lá em contas de usuário. Mas pelo edital não deverá cair painel. Porque o edital veio para gerenciar arquivos e pastas. Mas esse assunto tem a ver com gerenciar arquivos e pastas, né? Porque esse aqui é uma sequência de diretório, ó, né? Isso aqui. Então essa é a resposta certa, a letra B. Pedro utilize seu computador, Windows 7, possui o hábito de salvar todos os arquivos recebidos por e-mail na área de trabalho, com o objetivo de facilitar o acesso a esses arquivos, o que torna essa área bastante poluída visualmente, já que ele não costuma agrupar os arquivos em pastas. Certo dia, Pedro resolveu organizar os arquivos criando pastas na área de trabalho. Começou criando uma pasta para guardar documentos criados por meio do Word. Para criar a pasta desejada na área de trabalho, Pedro clicou? Olha lá, pessoal, estou na área, ó. Botão direito na área vazia. Aí foi lá em novo e a opção, ó, pasta. Ok? Então, letra B de bola. Próxima. No Windows XP ou no Windows 7, aí tanto faz. Se um arquivo for arrastado pelo mouse, pressionando simultaneamente a tecla Shift, será. Só você lembrar que eu já falei em sala. Basicamente, essa operação de arrastar com o mouse tem 3 teclas. Ctrl você associa a operação de copiar. Shift você associa a operação de mover. E Alt você associa a operação de criar atalho. Se você arrastar, a operação de arrastar, criar atalho. Tem no slide da área do aluno também, além das questões comentadas. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Olha lá, operação de copiar. Se for copiar entre pastas do mesmo disco, arrasta o arquivo mantendo pressionado simultaneamente, ó, Ctrl. O que acontece se eu arrastar e não segurar o Ctrl? Move. Agora, se eu for copiar entre discos, não é necessário segurar Ctrl. Que arrastou de um disco para outro, operação padrão, copiar. Ok? Agora, entre pastas do mesmo disco, precisa segurar Ctrl, senão ele move. Agora, vamos para a operação de mover. Aqui é copiar, mover. Se for mover entre pastas do mesmo disco, é só arrastar de uma pasta e soltar na outra. Se eu quisesse copiar, seguraria Ctrl. Agora, se eu for mover um arquivo de um disco para o outro, eu tenho que arrastar segurando o Shift. Porque se eu não segurar o Shift, com a operação padrão, ó, copiar. Então, se eu quiser mover de um disco para o outro arquivo, eu tenho que arrastar segurando o Shift. Então, vamos lá. Imagem. Tem na apostila. Eu quero copiar entre pastas de um mesmo disco, ó. Eu tenho que arrastar esse arquivo, mantendo pressionado simultaneamente a tecla Ctrl. Tem que segurar o Ctrl lá. Aí a operação de copiar aparece aqui, ó, copiar. Agora, se for de um disco para o outro, pessoal, não é necessário segurar o Ctrl, ó. E aparece aí copiar automaticamente. Se segurar, copia do mesmo jeito.
Aqui não precisa segurar Ctrl, né? Entre disco, ó, CD, que seria um pendrive. Agora para a operação de mover. Olha lá, mover entre pasta e mesmo disco. Arrasta o arquivo da pasta origem para a pasta destino. Então eu pego o arquivo de uma pasta e solto na outra. Olha lá, operação padrão, ó. Mover. Se eu segurasse o Ctrl, seria copiar. Agora, quando eu quiser mover de um disco para o outro, por que é necessário segurar o Shift? Que a operação padrão entre discos é copiar. Para eu transformar o copiar e mover, seguro o Shift. Então, associa Ctrl a copiar, Shift a mover. E quando eu arrasto, pessoal, segurando o Alt, o que é criar link? Criar link, se cai na prova. Criar um link para um arquivo é criar atalho. Olha lá. E, aí segurando o Alt. E se eu arrastar com o botão direito do mouse, que é o arrastar especial? Ao arrastar com o botão direito, será criado no local, exibido no local do destino, um menu suspenso que pode chamar de menu pop-up, menu que salta, para a escolha da ação a ser tomada. Aí você escolhe se quer copiar, se quer mover, quer atalho ou desistir. Ok? Vamos lá. Então esse slide está na área do aluno, para você dar uma revisada. Então, se ele fala em Shift, eu penso em quê? Em mover. Acabou a questão. Movido o arquivo para a pasta destino se a pasta de origem e de destino estiverem na mesma unidade ou se estiverem em unidades diferentes. Vai mover de todo jeito, certo é a letra A. Qual é o erro da B? Ó? Olha o da B. Movido o arquivo para a pasta de destino se as pastas de origem e destino estiverem apenas em unidades diferentes. Não, na mesma unidade vai mover do mesmo jeito. Não é só se for de um disco para o outro, não. Se for na mesma unidade entre pastas, vai mover do mesmo jeito. Então o erro está aqui. Se as pastas, errado. Vai mover entre pastas do mesmo disco e vai mover entre discos, porque Shift é mover sempre. Copiado, aí eu tenho que lembrar desta tecla, ó. Então coloca aí Ctrl. Para ser copiado, ele devia ter falado em Ctrl. Aí por isso que é bom você... Epa, peraí, copiado é Ctrl. Então, grifo copiado e bota Ctrl aqui do lado. Copiado na letra D, Ctrl de novo. Porque Shift está associado a mover. Letra E, pessoal, criado na pasta destino um atalho. Aí seria qual tecla para atalho? Então, grifa atalho e bota lá, Alt. Ok? Então, aí a gente acabou dando uma revisada nas outras teclinhas, né? Então, o correto é a letra A. Letra A. Em um computador com Windows 7, os tipos de arquivos são identificados por sua extensão, como, por exemplo, docx ou odt. Pessoal, o docx é do Word e o odt é de quem? Do Write. Essas extensões são associadas a programas que abrem os arquivos. É possível que existam diversos softwares que abram um tipo de arquivo em particular. Nesse caso, usando o Windows Explorer, é possível escolher o software que vai abrir um arquivo como? Como é que você faz? Já vimos em sala isso também, quando eu estou dando o curso teórico. Ó. Esse arquivo do Word... curso IFRN, eu quero abrir usando o Write. Claro que eu posso usar esse novo recurso que veio com o Windows 7, ó. Olha lá. Mas a resposta é clicar com o botão direito sobre o arquivo, usar a opção abrir com. Abrir com. E aí, ó, Write. Então você clica e um documento do Word que é docx será aberto pelo Write, usando abrir com. Vimos em sala isso, tem na nossa apostila esse menuzinho que aparece com o botão direito, bate com a letra B de bola, é abrir com. Questão sobre internet e navegação web. Olha lá, abriu, ó. Pessoal, na UF eu acho difícil cair protocolo, talvez se cair vai ser HTTP ou HTTPS, protocolos. Agora no IF, como ele não citou, que na UF botou só assim, navegadores web, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Então talvez não fale diretamente de protocolos. Mas como navegação tem a ver com página e quem transfere a página é o HTTP,
Pode ser que caia uma questão de HTTP, que é o protocolo para transferência de páginas. Deixa eu só puxar aqui um resumo logo. Ó, uma tabela resumindo, também a gente trabalha em sala de aula. Pronto. Para cada serviço ou para cada tarefa que nós fazemos na internet, existem protocolos responsáveis pela tarefa. E aí os protocolos são associados normalmente a programas, a aplicações. HTTP, pessoal, protocolo para transferência de página. Se a página tiver segurança, criptografia, que é sigilo, confidencialidade, e certificação digital, que é a identidade do site, aí o protocolo é HTTPS. Nome de programinhas. Correio eletrônico como Outlook. Para enviar e-mail é o protocolo ou servidor SMTP. Para recebimento de e-mail pode ser POP ou IMAP. O POP traz os e-mails para o nosso computador, descarrega. O IMAP você lê o e-mail direto lá. E se eu tiver no webmail, pessoal, qual é a palavra-chave para o webmail? A palavra-chave para o webmail é o e-mail acessado, gerenciado via navegador. Aí usa HTTP ou HTTPS porque é página. Página, né? Nomes de programas de correio. Qual o protocolo para fazer transferência de arquivo tipo download e upload? FTP, né? Então, geralmente, é o que mais cai em prova, Comperv e prova do IFRN também, que seria a FUNCERN, né? Agora vai ser Comperv também. Então, protocolos mais difíceis de cair em prova. O IRC, que é o protocolo do bate-papo, do chat. O que controla computadores a longa distância. Aquele que atribui endereço IP dinâmico. Acabei de receber o endereço IP da Cabo, que ela é minha provedora. Quem é que manda? DHCP. Protocolo de configuração de host dinâmico. Host é a mesma coisa que computador ligado em rede. Pode chamar de nó ou de host, né? E o que traduz nomes de domínio. Eu boto folha dirigida, beleza. Mas quem é que descobre o endereço IP onde está hospedada a folha dirigida? O servidor DNS. Todo provedor tem o seu servidor DNS. É um serviço distribuído. Então, na internet, pessoal, tudo são números. Mas a gente acessa as coisas como? Colocando nomes. Beleza, mas quem é que faz a tradução? Esse rapaz. Todo provedor tem o seu servidor DNS. Então, bota IAP Cursos. Quem é que vai encontrar o endereço IP do servidor onde está hospedado o site do IAP Cursos? Servidor DNS. Mas é mais fácil que esses protocolos aqui mais básicos, né? Para acessar a página, para e-mail, né? Para transferência de arquivo, download e upload. Vamos lá então. Com relação à internet, essa é a opção correta. A URL é o endereço físico de uma máquina. Errado. URL é endereço físico. Pessoal, endereço físico, nem o IP é físico, nem o endereço IP é físico. O endereço físico chama-se endereço MAC, ele vem gravado na placa de rede de cada computador. E só serve para equipamento como switch, hub, para transmissão. Partiu para a internet, aí a internet é o endereço que ela trabalha, que é o endereço IP. Endereço IP, que é aquele que nós recebemos do nosso provedor. E é mais fácil aí cair no IFRN. O endereço IP ele tem suas características aqui. Ó. Deixa eu localizar as características do endereço IP. Ó. Ele é um endereço lógico. Por que ele é lógico? Porque ele é gerado por um protocolo. E o que é protocolo? Software. Está do lado de software. Não é físico. Ele é atribuído pelo provedor. Ele pode ser fixo ou variável. Ele é exclusivo. Ele é totalmente numérico. Numérico. Então, o provedor que manda para a gente, para você poder se conectar e navegar. É necessário receber. Mas nem de endereço IP está falando de URL. O URL, a gente diz assim, é o endereço de localização de um recurso na internet. O URL, pessoal, é esse endereço aqui, ó, completo. Do HTTP até o documento que está sendo exibido. É o endereço completo de localização. Eu estou acessando uma página. Index geralmente é a página inicial de um site, eles batizam de index. Então o URL é o endereço completo. Agora o nome da instituição pode chamar de domínio. Folha dirigida é o domínio. Outros exemplos de URL, RNGov, UFRNBR, Comperv.fr, aqui é domínio com subdomínio, então o endereço completo, né? FTP também.
Que aqui eu estaria acessando o quê? Um servidor de arquivos. Eu estou não de página. Então, o endereço de servidor do FTP é servidor de arquivos. Então, exemplo de URL. É isso aí. Então, URL não é um endereço físico, é um endereço lógico. Né? Para acessar um recurso na internet. Franco, ele também é único? Também é único. Não existe dois rn.gov.br. Não existe. É único também. É exclusivo. Então, essa questão está errada. O SMTP é um serviço que permite que vários usuários se conectarem a uma mesma máquina simultaneamente, como no caso da sala de bate-papo, não. Protocolo para bate-papo é o IRC. O SMTP, pessoal, é para envio de e-mail. Protocolo, inclusive você pode associar a letra S a servidor de saída. E onde é que eu configuro ele? Lá no Outlook, em programa de correio. Tá? Então, tem nada a ver com bate-papo aqui. O servidor POP é responsável pelo envio. Ó, quem envia, ó, quem é que envia? Servidor POP para recebimento. Então, protocolo para recebimento de e-mail. Também chamado de servidor de entrada. Ok? Quando se digita o endereço de uma página da web, o termo HTTP significa o protocolo de acesso a páginas em formato HTML, por exemplo. Certo, HTTP é o protocolo de transferência de página. Ele transfere a página do servidor web para o nosso navegador, que é o programa cliente web. Aqui, pessoal. HTTP, ó. E aí tem a versão dele com segurança, que é o HTTP, ó, S aqui, ó. Criptografia, certificação digital, a identidade, ok? Então a questão está correta. HTTP é o protocolo para transferência de página de hipertexto. Olha lá, Hypertext Transfer Protocol. Protocolo para transferência de hipertexto na web. Então essa está correta. O protocolo FTP é utilizado quando o usuário de correio eletrônico envia uma mensagem com anexo para outro destinatário. Não. Quando você anexa uma mensagem a um arquivo, uma mensagem, quem envia normalmente é o SMTP. FTP para transferência de arquivo, tipo download, upload. Vamos ver aqui o FTP. Olha lá, protocolo para transferência de arquivo, tipo download e upload. O FTP pode ser anônimo ou via login. Olha lá, fui baixar um programa lá do Baixa Aqui, o BR Office, ele me direcionou para o servidor do FTP. Outro exemplo, ó, fui baixar o Adobe Read, leitor do PDF, o que é que o Baixa Aqui fez? Me direcionou para o servidor de FTP da Adobe, ó. Então, se cair isso aqui, pessoal, isso aqui também é um exemplo de URL. Endereço e localização de um recurso na internet. E o arquivo que eu estou baixando é esse aqui, Adobe Read versão 11 aqui, ó. Tá aqui o caminho todinho também. Ok? Então, quando eu mando um e-mail com anexo, quem vai mandar é o SMTP normal. O protocolo de envio de e-mail. De envio de e-mail. Então, a correta fica a letra D de dado. D de dado. Exemplos de softwares, navegador web, editor de texto e cliente de correio, que usa POP e SMTP. Pessoal, navegador, respectivamente. Navegador, menos o Windows Explorer, o gerenciador de arquivos e pastas. Próximo, editor de textos. BR Also Write que bateu. Agora o cliente de correio, Outlook. Outlook. Então, a resposta correta, letra C. Cliente de correio, Outlook. Três. Para navegar na internet, por meio do Windows 10, em sua configuração padrão. Qual é o aplicativo, pessoal, padrão como navegador do Windows 10? O Microsoft Edge. Não impede que eu instale outros navegadores, inclusive o Internet Explorer, se quiser. Mas o padrão é o Edge. Deixa eu ver se eu tenho aqui o slide dele aqui. Eu vou até colocar na área do aluno também. Eu tenho um sobre explorador de arquivos, mas lá no final eu tenho ele. Aqui ele, ó. Aceita que você faça anotações, ó, grifos, que depois você possa salvar.
que quando a página chega do servidor web, ela chega como uma cópia. Então eu posso salvar essa página para mim. Olha lá, como eu posso salvar no OneNote, em favoritos e na minha lista de leitura. O disquetinho aqui, eu posso salvar o que eu grifei. E aqui os botõezinhos. Voltar, avançar, atualizar. Essa aqui é a barra de endereço. Aí vem modo de leitura, que ele some com as propagandas, né? Fica mais o texto. É um livrinho, ó. Fica mais o texto para você ler. Modo de leitura é novo. Adicionar o endereço a favoritos, continua sendo a estrela, não mudou. Esse set, que são 3 linhas, chama-se Hub, onde ele reúne favoritos, lista de leitura, histórico e histórico de downloads aqui. Aqui é para você fazer compartilhamento, o item 8, aqui é para fazer anotações, ó, tem um desenho de um lapisinho. Compartilhar na web, mais, seria o menuzinho, né? Então esse é o Edge, é o navegador padrão do Windows 10. Então você pode fazer anotações, é uma das novidades dele. Vamos lá, questão número 4. Então a 3 foi a letra A. Tanto a navegação em private do Internet Explorer, quanto a navegação em janela anônima no Google Chrome. Vamos lá. Eu vou só colocar ajuda aqui, não vou nem colocar o texto, vou botar ajuda que o próprio Google Chrome coloca pra gente. Vou ver se eu localizo aqui. E depois eu boto música. O único que não explica direito é o Internet Explorer. Que é Ctrl Shift P o atalho. Ó. Evita que Internet Explorer armazena dados de sua navegação. Isso inclui cookie, não armazena cookie, não armazena arquivos temporários, histórico, dados e formulário e senha. Só falou isso, beleza. Olha o que é que o Google Chrome fala que é nova janela anônima, navegação anônima, que é Ctrl Shift N, que caiu no Ministério Público. Não foi o Ctrl Shift N? Caiu no Ministério Público. Olha lá. Os arquivos dos quais você faz download e favoritos são mantidos. Por que são mantidos? Porque é uma coisa que eu pedi para fazer. Já pensou? Eu não posso guardar o endereço nem fazer download. Agora, quando eu faço o download, não vai para a lista de download. O arquivo ele é baixado, mas por que ele não bota na lista? Para não deixar rastros. O rapaz é esperto, né? Para não deixar rastros. Ok, agora não esqueça disso. No entanto, você não fica invisível. A navegação anônima não oculta a navegação do seu empregador, do seu provedor de acesso à internet, nem dos sites que você visita. Então eu fico anônimo só no meu computador, no meu navegador, mas fora, né, eu não fico. Olha como é que o Mozilla Firefox coloca. Primeiro é navegação privativa e é uma máscarazinha de carnaval, olha lá. Não salva histórico, pesquisa, cookie, arquivo temporário. Salva, download e favoritos que você pedir. Aí, ó, por favor, olha como ele é educado. Por favor, note que seu empregador, provedor de acesso à internet, ainda podem rastrear as páginas que você visita. Já está avisado aí. Eles avisam mais completinho, né? Então lá. A navegação anônima oculta a sua navegação de forma que não possa ser rastreado ou verificado pelo seu provedor de acesso? Pode ser rastreado. Errado. Não grava o endereço dos sites visitados no histórico de navegação depois que todas as guias anônimas forem fechadas. É a certa. Não grava cookie, não grava histórico, não grava arquivo temporário. É a certa. Vamos para a letra C. Ocultam sua navegação de forma que não possa ser rastreado ou verificado pela empresa onde você trabalha. Errado, a empresa pode saber. É só botar na rede de computadores da empresa um servidor proxy, que é uma ponte. Tudo que você pede na internet passa por esse servidor. Aí eles fazem uma auditoria, sabe o que você está acessando. Ok? Então não oculta, está errado. Impede que seu computador seja infectado por vírus. Oculta sua navegação de forma que não possa ser verificada nem identificada pelos sites que você visita. Sabe? Que, pessoal, quando eu peço uma página a um site, o que é que vai no meu pedido, na minha requisição? Vai o meu endereço IP. Meu endereço IP tem que ir, porque quando ele for quebrar a página em pacotes, meu endereço IP vai ser endereço IP de destinatário.
Ele não quebra em pacotes? Aí o meu endereço IP tem que ir para montar e ele poder mandar para mim, né? Então o nosso endereço IP file identifica que você é cliente da cabo, aí pela cabo sabe, né, o que é que você anda rastreando. Logo a resposta certa é a letra B de bola. No mundo globalizado, vamos para a pergunta aqui. Ah, tá, agora é outra. Quantidade de informação disponível para realizar pesquisa nas ferramentas de busca, necessário uso de termos adequados ou combinações deles a fim de encontrar o resultado procurado. Por exemplo, ao utilizar no buscador do Google o termo, encontra-se prioritariamente. Pessoal, se eu quiser encontrar só tipo de arquivo, a gente usa file type. Vou só procurar por tipo de arquivo. Deixa eu ver se eu tenho esses exemplos aqui. Vamos usar file type. Mas se for uma palavra que contém naquele arquivo, eu acho que eu tenho ele aqui. Olha lá, eu botei concurso, file type, PDF. Então botei lá, concurso. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo, ele não faz diferença. File type, tipo de arquivo, PDF. Encontre arquivos tipo PDF que contém a palavra concurso. E se não fosse para conter, fosse para ignorar, fazer o que? Bota um hífenzinho para ignorar. Eu acho que é uma questão dessa também no MP, não caiu? Só que pedia para ignorar no final. Ok? Então tá lá. Tem concurso em PDF. Tem concurso em PDF, em arquivo PDF. Tem concurso em arquivo PDF. Ficou meio estranha a explicação, mas a que casa mais é a que está na letra A. Os sites cadastrados que contêm a palavra carro e o conteúdo seja um PDF, né? O arquivo seja um PDF. O melhor seria esse, o arquivo seja PDF. Ok? Então, conteúdo seria carro, né? Que é a palavra. Em arquivo PDF. Mas a letra A é mais casada, porque o resto, todos os sites contêm a palavra PDF, carro ou PDF, não. Carro em PDF, em documento PDF. A ideia seria essa, né? Então a letra A é a letra correta. Carro, né, em arquivo tipo PDF. Letra A aqui. Que foi uma questão que eles pegaram também do CESP. De vez em quando eu pego muita Compev imitando questão CESP. Questão de múltipla escolha e tal. Então a questão CESP bem parecida com essa. Olha lá, a questão do MP. Ao utilizar computador público que seja necessário acessado por diversas pessoas, fundamental manter a privacidade da navegação, evitando que o navegador salve histórico ou que foi baixado pelo usuário por meio da ativação da navegação anônima. Para ativar esse tipo de navegação no Google Chrome, versão X, posteriores deve-se utilizar qual atalho? Ctrl+Shift+N. Agora, se fosse uma questão de Internet Explorer ou Mozilla Firefox, Ctrl+Shift+P. Pessoal, existe diferença entre os atalhos para navegadores? Pode existir algumas mínimas, mas a maioria são iguais. Vimos em sala de aula, está na área do aluno isso aqui. E também está lá no grupo que eu tenho lá no Facebook chamado Super Info Concursos. Então nesse grupo aqui, ó, você pega um monte de resumos como esse, inclusive de Excel. Super Info Concursos lá no Facebook. Ok? Então tudo, ó, nova guia, Ctrl T, nova janela, Ctrl N, fechar guia. Pode ser 2, Ctrl W e Ctrl F4. Alternar entre guias. Lembrando que guia, pessoal, pode chamar em prova de aba. E eu já peguei prova também chamada de separadores. Chamando de separadores, na parte superior e tal. Então, alternar entre guias, ó, Ctrl Tab, para trocar de guia para outra. Atualizar a página, como é que pode chamar em prova? Recarregar a página. Adicionar site a favoritos, Ctrl D, cadastrar sites. Exibir meu histórico de navegação, Ctrl H.
exibir a minha lista de downloads, Ctrl J, exibir a página em tela cheia, F11, abrir a central de exclusão, Ctrl Shift Delete, ó, a central de exclusão, cookie, não sei o que, ele mostra lá, localizar uma palavra na página, Ctrl F de Find em inglês, Find, localizar, então a única diferença é aqui, Ctrl Shift P, P, e no Google Chrome, ó, Ctrl Shift N. A diferença é essa. Então, aprendeu para um, aprende para todos. Esses atalhos aí. Atalhos para navegadores. Vamos lá. 7. Quando se está navegando na internet, utilizando o Mozilla Firefox, Chrome ou Internet Explorer, para selecionar todo o conteúdo de uma página aberta, utilize essa combinação. Pessoal, como é que é tudo em inglês? All, então, será Ctrl A. Igual quando seleciona arquivo dentro de pasta. Para selecionar todos os arquivos dentro de uma pasta, né? É Ctrl A também de All. Então, quem usa Ctrl T é o Word. Quem usa Ctrl T é o Word. De texto, né? T de texto. Também, se eu for selecionar todo o documento no Write, também é Ctrl A. Que lá no Write, os atalhos são voltados para inglês. Mais dica, o Write não está previsto na UFRN, mas está previsto no IFRN. Né? Então, na UF, eles deixaram o edital bem enxutinho. Mas no IF, foi o mesmo edital do Ministério Público. No IFRN. Tudo. Até Orkut tem, ainda. Não tiraram Orkut ainda. Eu vou clicar de novo. Olha lá, pessoal. Seleciona tudo, ó. E Ctrl F de que aqui? Find, localizar uma palavra na página. Ah, Ctrl A, Ctrl F. Ok, então Ctrl A. Em programas de navegação na internet, como Explorer, Chrome, use atalhos de teclado, são muito comuns, devido à sua praticidade e agilidade. A sala alternativa que contém os atalhos de teclado, tanto para o Internet Explorer como o Google Chrome, para imprimir a página atual e atualizar a página do navegador. É Ctrl P de print e F5 para atualizar. Olha lá, questão aí da Quadrix, que eu acho que é lá de Brasília. Faz muita prova por lá. Ctrl P e F5. Por falar em Brasília, vocês viram que pegaram uma fraude no CESP? No CESP. Eu acho que deve ter sido na gráfica do CESP. Então, por enquanto, só livra FCC e ESAF, eu acho. Foi. Acho que sim, também. Quanto? 15. Foi uma prova de quê, hein, que eles pegaram? Foi um monte de concurso. Até da Polícia Civil de lá, parece. Foi um monte de concurso para trás aí. Sim, foi o atual da polícia deles lá, foi. Pois é. Não, que eu saiba não. Nem ESAF, nem FCC. Agora, FUNRIO, Sesgran Rio. Aquela Maquiama que fez a saúde do ano passado. Foi? Da saúde, né? Pessoal, intervalozinho rápido. No Word, as opções para limpar a formatação do texto. Sobrescrito, maiúsculas, minúsculas, são acessíveis a partir de qual guia? Pessoal, falou em formatação, não tem outra guia não. É página inicial, tá aqui, ó. Olha lá, maiúsculas, minúsculas, azinho, cujo atalho é Shift F3. Para esse atalho, para maiúsculas, minúsculas, Shift F3. Mas, limpar a formatação, pessoal, é esse botão aqui que tem um Azinho com o desenho de uma borrachinha perto dele, ó, ele retira a formatação do texto, ó. Simplesmente ele retira a formatação, o texto fica, lógico, né? Limpar a formatação. Sobrescrito é esse X com 2 i na parte de cima e o subscrito é o X com 2 i na parte de baixo. E o ABC com a linha no meio é o taxado. Taxado.
Então, falou em formatação de fonte e de parágrafo, é a guia página inicial. Mas você pode abrir a caixa-fonte por aqui, ó. Eu acho que esse atalho caiu na prova do Ministério Público, não foi? Ctrl D de dado para abrir a caixa-fonte. A gente deu até em sala de aula e tal. Olha lá. Pelo menos um atalho que a gente visualiza, né? Porque às vezes com o bota atalho que você nem visualiza por aqui. Vai ter que ir para os manuais do Word para ver os atalhos, né, perdidos lá. Então, ó, Ctrl D de dado, você vai abrir a caixa-fonte e abrir clicando, mas ó, Ctrl D de dado, ó, abre a caixa-fonte. Então, foi ferramenta de fonte, parágrafo, copiar, colar, pincel, né, estilo, que é aplicar várias formatações, localizar, substituir, guia, página inicial, lá, nesse caso aí no grupo fonte, beleza? Então, letra C. C de que, Geline? C de sabia que nesse eu passaria, né? Não dá o F. Na ferramenta Word, a guia referências utilizada para aplicar recursos avançados e automatizados em um documento são recursos disponíveis nos diversos grupos dessa guia, exceto. Pessoal, qual é guia referência? Já falei em sala. É para lembrar de livro, trabalho de faculdade. O que é que tem no livro? O livro tem sumário, nota de rodapé, nota de fim. Ó, não confundir nota de rodapé com rodapé. Rodapé está no inserir, nota e rodapé está na guia referências. Citação, bibliografia. Então, tudo isso você faz pela guia referências. Olha lá, vamos ver. Ó, guia referências, sumário. Vou clicar no sumário aqui, ó, deixa ele abrir, vou clicar. Alguém já sofreu na vida fazendo sumário aqui na sala? Olha o sumário pronto, que beleza. Prontinho, já com hiperlink e tudo, ó. Já com hiperlink e tudo. Nota de rodapé, ó. Essa imagem aqui, ó. Pode aparecer essa imagem aqui, ó. AB com umzinho lá pra cima. Eita, é sobrescrito. Não, é nota de rodapé. Né? Que aí ele bota o número e coloca você lá embaixo para você digitar a notinha. Nota de fim de documento. Citação e bibliografia, ó. Então, tudo isso está na guia referências. Ele botou o quê? Exceto. Exceto controlar alterações é uma opção da guia revisão. Controlar as alterações que a pessoa vai fazendo e você quer saber onde é que a pessoa mexeu no seu texto. Está aqui, pessoal. Controlar alterações, guia revisão. Aqui, ó. Então, você ativa. Mas controla o quê? Controla a inserção, controla a exclusão e controla a alteração na formatação. A minha monografia está perfeita e mandei para a minha revisora. Ó, pode mexer à vontade, mas onde você mexer, o Word vai acusar. Então, se ela apagar, se ela incluir, tá? Ele vai mostrar em forma de balõezinhos, que ela andou alterando ali, né? Essa. Então, ativa. Aí, quando o texto voltar para mim, ó, ou eu aceito as alterações passo a passo, ou eu aceito todas, ou eu rejeito passo a passo, ou eu rejeito todas, ó. Então, controlar alterações é da guia revisão. Aqui, pessoal, na guia revisão também tem verificar ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, ó, que é o Shift F7, contar palavra, tradução de texto, ó, ferramenta para traduzir texto, mas precisa da web, né, da internet para funcionar. Acho que mantém sim, nunca fiz, mas eu acho que sim, mantém. Com outro nome, eu acho que ele mantém, o controlar também. Vamos lá. Então, controlar as alterações é uma opção da guia revisão. No Word, as ferramentas ortografia e gramática, traduzir e contar palavras. Corta essa parte aqui, pessoal, porque eu fui atualizar. Ortografia e gramática, traduzir e contar palavras são opções da guia revisão. Ah, outra dica. A ferramenta contar palavras não conta apenas palavras, né? Ó, conta páginas, palavras, caracteres sem espaço, com espaço, parágrafos, linhas. Pode incluir caixa de texto, nota de rodapé e nota de fim. Agora ele pode dizer que essa ferramenta conta tabelas, conta figuras que tem no texto. Errado, só conta a parte textual. Não conta tabela, não conta figura e tal. Só a parte textual. Contar palavras. Dicionário de sinônimos. Ah, eu quero o sinônimo da palavra concurso. Você vai lá e clica, ó. E ele vai
Sinônimo da palavra concurso, como afluências. Concurso como, deixa eu ver se tem outra mais aqui. Só como afluência aqui. Ou com o botão direito, ó, sinônimo de concurso, ou atalho Shift F7. Tradução de texto. Se você estiver conectado, funciona. Ele abre um painel lateral aqui, ó, e vai tentar traduzir. Mas só funciona se você estiver conectado. Ó, ele já avisou aqui que não deu porque eu não estava conectado. Ok, então todas essas ferramentas são acessíveis pela guia Revisão. Questão número 4. No Word, as margens da página são espaço em branco em volta das bordas da página, para assegurar que o texto não seja ocultado. Em caso de encadernação do documento, é possível utilizar na configuração do layout da página uma opção que aciona espaço extra, a margem lateral ou superior de um documento, chamada margem de... Isso, medianiz. É o espaço extra para encadernação. Olha lá, pessoal, o layout da página. Eu vou abrir a caixa de configurar a página, ó, e a medianiz está aqui, ó. Minha margem esquerda está em 2 centímetros, mas eu tenho medo que quando for encadernar, o espiral pegue no texto. Aí eu faço o quê? Eu vou botar mais 2 centímetros para medianiz. Então pode aparecer uma imagem dessa na prova, não pode? Aí se ele mostrar essa ilustração e perguntar que recurso é esse do Word, medianiz. Então falou encadernação, medianiz. Medianiz, encadernação. Né? Ou de repente ele fala em espiral, que você vai colocar. Ou então aparece essa imagem com essa rachura, ó. Aí você, que recurso é esse que a pessoa está usando? Medianiz. A medianiz pode ser à esquerda ou pode ser na parte, ó, superior, ó. Pode vir assim também, ó. Claro que não imprime essa rachura, só para saber que você deu espaço extra para encadernar, quando for colocar o espiral, para encadernar. Ok? Vamos lá, mais. Então, medianiz, ó, guia layout da página, está no grupo configurar página. O acesso, se caiu o acesso, ó, guia layout no grupo configurar página. Aí você tem margens do documento, orientação de página, tamanho do papel, tá tudo em forma de botão agora. Agora, inusitadamente, não esqueça, colocar texto em colunas tipo jornalístico não é pela guia inserir, é pela guia layout da página, no grupo configurar página. Olha lá. Você seleciona o texto e manda colocar em coluna tipo jornal, ó. E se quiser uma linhazinha no meio tipo jornalzinho, entra em mais colunas que tem a opção para colocar a linha no meio. Está inusitado, né? A maioria das pessoas que não conhecem vai cair em inserir opção colunas. Na verdade é layout da página, né? Beleza? Então letra B aí. 5. Um texto pode ser formatado em colunas. Pode-se, por exemplo, criar um layout onde a coluna seja mais estreita que outra. No Word 2007 ou 2010, aí 2013, para se formatar um texto em colunas. Aí ele está falando de colunas tipo jornalístico, né? Com largura distinta, é preciso acessar a página, a guia layout da página. Qual, pessoal, dica? Se eu não selecionar o texto, ele vai formatar o parágrafo em que o cursor está piscando ou vai formatar o documento inteiro? Vimos em sala. Documento inteiro. Quer ver, ó? 2 colunas. Olha lá, documento inteiro. Então, para selecionar apenas uma área, eu tenho que... Ou para colocar em coluna só uma área, eu tenho que selecionar. Aí eu vou pedir 2 colunas. Aí, o Word usa um recurso, que eu já falei em sala, que ele isola, ele faz um isolamento de área para jogar um comando que pegaria o documento inteiro. Como é que chama esse recurso? Quebra de página? Seção. Seção. Não esquecer. Porque pode cair na prova assim, ó. Olha lá, quebra de seção, ó. Numa única página do Word, parte do texto está em uma coluna. Parte está em 2. Numa única página. Isso é possível graças a quê? Quebra de seção. E que quebra é essa? Contínua. Porque a outra seção continua na mesma página. Seção 1, seção 2, seção 3. Você vê quando eu estou aqui, ó. O Word diz que eu estou na seção 2, ó. Olha lá, seção 2. Ok? Então, mesma página, colunas diferentes, graças à quebra de seção. Agora lembra que eu já falei em sala que também existe quebra de seção para isso aqui?
Comandos que pegam o documento inteiro, para algumas páginas sim, outras não, você vai usar a quebra de seção também, mas é quebra de seção na próxima página. Então cai na prova assim, no mesmo documento Word, algumas páginas estão na orientação. Que orientação é essa aqui, gente? Retrato. E outras estão na orientação? No mesmo documento, graças à quebra de seção também. Só que a quebra de seção na próxima página. Outro comando que pega o documento inteiro, cabeçalho. Quando você bota o cabeçalho na página 5, ele bota igual para todas. Se eu quiser cabeçalho diferente, quebra de seção. Numeração, cai na prova assim, que o professor da UFRN falou que não era para numerar capa, não é para numerar capa de rosto, não é para numerar o índice, tá lá. Mesma coisa, quebra de seção. Você vai procurar a questão que fala em seção, né? Porque muda a sequência de numeração. Todo o comandinho que vai pegar o documento inteiro, né? Agora, se for uma questão de procedimento, apareceu na prova o título fora, esse texto em colunas, mas com a linha no meio. Olha lá assim, ó. Ele perguntou qual foi o procedimento. Pessoal, para o título ficar fora das colunas, necessariamente o texto foi selecionado. Porque se não selecionar, ele pega o documento inteiro. Então apareceu isso aqui na prova, aí eu pensei, peraí, tem um título fora. Só está aqui selecionado, então ele selecionou. E para colocar a linha no meio, o que é que ele fez? Ele teve que entrar em mais colunas. Porque nenhuma opção aqui vai dar linha no meio. Ele teve que entrar na opção mais colunas, né? E lá, ó, linha entre colunas, ó. Aqui, ó. Ok? Vamos lá, então a resposta certa é que o comando para criar texto colunas é a opção acessível pela guia layout da página no grupo configurar página. O nome do grupo de comandos é configurar página. Próxima questão. Muitas vezes o alinhamento justificado de parágrafo no Word deixa grandes espaços entre as palavras numa mesma linha ou em várias linhas do texto, que pode, além de comprometer a estética do texto, dificultar a leitura. Uma solução para esse problema no Word é habilitar a infinização automática do texto. Isso pode ser feito por meio da opção infinização na guia. Pessoal, infinização também é da guia layout. É esse ABC com tracinho aqui antes do A. Vou abrir aqui a apostila de vocês aqui, porque eu consigo mostrar maior um pouquinho. É o ABCzinho com o tracinho. Então, na guia layout da página. Guia layout da página. Vou puxar aqui. Pronto. Olha lá, então, você tem margem, orientação, tamanho, texto, coluna, quebra de página, quebra de seção, está aqui, ó. Numeração de linhas, linha por linha. E olha aqui, infinização do texto. Né? Então, a infinização pode ser de quais formas? Pode ser, ó, manual ou automática, ó. Então, vou pedir automático. Você vê onde foi necessário, ele colocou um hífen, ó. Olha lá, ele colocou um hífen. Mas também pode ser manual. Manual ele vai perguntar de um por um. Deixa eu voltar aqui para layout. Olha lá, manual. Olha como ele vai perguntando, ó. Passando, né? Infiniza sim ou não, olha lá. Então, Franco, como é que o danado sabe das regras de separação silábica, né? Onde às vezes a gente se enrola em prova. Sabe baseado no idioma que você escolheu para fazer o texto, e o nosso padrão, que já vem já escolhido na instalação, é esse aqui, ó, tá lá em revisão. Olha lá, idioma, ó. Então, geralmente vem lá, Português Brasil. Deixa eu ver se ele carrega aqui, que tá querendo travar. Olha lá, pessoal. Então, quando você escolhe o idioma Português Brasil, ele se prepara com as regras de ortografia, de gramática, de divisão silábica. Se eu disser que eu vou fazer um texto em inglês, ele se prepara com as regras de ortografia, gramática do inglês. Então, o idioma não tem nada a ver com traduzir. É o idioma com o qual eu vou produzir o texto para ele se preparar com as regras, né? Mas o Word é capaz de
detectar idioma automaticamente. Ó. Então, se eu acabar um parágrafo em português e começar em inglês, era para ele grifar tudo de vermelho, como se não reconhecesse, né? Só que ele não grifa, que ele já passa a verificar com os dicionários do inglês naquela área. Automaticamente ele já passa. Ok? Então, essa ferramenta que ele citou está na guia layout da página. O nome dela é hifenização. É o 2013, está chamando agora de alterar hifenização. Ok? Então ele queria guia, não é isso? Guia layout da página. É questão número 6. No grupo, configurar a página. Ainda bem que a Compev geralmente não pergunta o grupo, porque tem banco que coloca o nome do grupo e você fica meio confuso, né? O nome do grupinho na parte de baixo. Pessoal, no Word é possível criar equações como essa aqui, ó. Com apresentada acima, a partir da opção equação acessível por qual guia? Olha lá, guia, inserir. O grupo chama-se símbolos. Já peguei uma questão. Valeu. Já peguei uma questão, ó. Tchau, galera. Tava ao vivo, é? Já peguei uma questão, ó, que ele queria saber o nome. Aí botava o nome do grupo, será funções. Mas aí foi da IDECAN. IDECAN é terrível, que ela bota o nome do grupo só para confundir a pessoa. E a maioria das outras bancas, basta você saber a guia. Que aí você, opa... Sabendo da guia, você já acerta. E a ferramenta chama-se, ó, equação. Equação. Aí ele traz equações pré-definidas, ó. Pré-definidas. Ok. Mas se o professor Fábio, de matemática, quiser criar a equação do zero, inserir nova equação. E ele vai fazendo. Ó. Tem uma faixa de opções só para trabalhar com isso. Ó. Tudo que é símbolo de matemática, você vai inserindo. Só não se anime, porque o Word não vai o quê, gente? Resolver a equação, aí já é querer demais, né? Vai estudar matemática. Mas existem aplicativos por aí, né? Que você bota a fórmula e existem os aplicativos que fazem isso. Fábio sabe de alguns aí, pergunta para ele aí que já ajuda. Ok, então guia inserir, grupo símbolo. Bate com que letra aí, gente? Olha lá, beribola. Questão sobre Excel. No Calc ou no Excel, um agente digitou o conteúdo abaixo. Tá aí, ó. O valor da célula C1, os valores da célula C2 e C3, após arrastar a célula C1 pela alça de preenchimento para C2 e C3 serão. Então, pessoal, primeiro, é uma soma. Primeiro, vamos perguntar por tipo de referência. Quando a referência não tem cifrão, ela é do tipo relativa. Quando ela tem um único cifrão para a coluna apenas ou para a linha apenas aqui, ó, ela é do tipo mista. Agora, se ela aparecer na prova com 2 cifrões, ele perguntar que tipo de referência é essa, aí é absoluta. Mas aí é uma cópia de fórmula e a cópia será assim. Para você assim... É na vertical ou é na horizontal? Na vertical. Se eu estou copiando assim, é na vertical. Quando copio uma fórmula na vertical, pela lógica, atualizar a linha ou a coluna? A linha. Essa linha aqui desse 1 do A, ela atualiza? Sim. A linha do B atualiza? Não. Então, ele quer saber a partir daqui, né? A partir de C1. C1 vai dar 2 mais 5, 7. Agora vamos começar a copiar. 1 mais uma linha. Essa linha não atualiza, ela está travada. E aqui, ó, atualiza. E aqui não, está travada. Agora é só substituir, ou seja, ele está sempre somando com B1. A primeira vez ele somou assim, a segunda vez, ó, assim, e a terceira vez. Então aqui vai dar 3 mais 5, 3 mais 5, 8, e 4 mais 5, 9. Resposta, 7, 8, 9.
Franklin, a coluna, esqueça. Cópia na vertical, não atualiza a coluna nunca. Coluna você esquece. Só atualizaria a coluna se a fórmula fosse assim, ó. Aí copia assim. Aí ele atualiza a coluna. Aí você esquece a linha. Ok? Por que essa B não atualizou? Porque não atualiza mesmo. Na vertical não atualiza. Né? Então esse cifrão no ar a gente pode dizer o quê? Que é em vão, não pode? É em vão. Porque na vertical nunca atualiza coluna. Por isso que o B não atualizou. Ok? E outra dica, o cifrão que trava a coluna, ele não trava a linha. Para travar os dois tem que ser assim, ó. Tem que ter dois cifrões. Tá? Então por isso que essa linha atualizou normalmente, essa não. Ficou sempre 1, 1, 1. Aí o resultado, 7, 8 e 9. Questão CESP. Considerando que numa planilha do Excel, a célula 2 a 3, A1 a 2 a 3 contém somente valores numéricos, assala a opção correspondente à expressão matemática que permite, no Excel, dividir o resultado da soma dos valores contidos na célula A1 e A2 pelo valor contido na célula A3. Letra A. Olha lá, soma de A1 com A2 pelo valor contido em A3. Beleza, aí tranquilo. Questão CESP aí. Analise a planilha de controle de gastos aqui. Na célula D6. Encontre uma função que está somando apenas os valores das células D3, D4, D5, ou seja, está fazendo a soma dos gastos dos meses de janeiro, fevereiro e março. A função correta presente na célula D6 é soma de B3 até D5. Não é essa letra aqui, porque aqui, pessoal, ponto e vírgula é um I, né? Ele isola as células. Ele pegou a sequência toda aqui. Ele citou 3 células no enunciado. E aqui ele só pegaria 2, né? O que está na letra B de bola. Então, correto é a letra D de dado. Próxima. Para que seja possível calcular o total de participantes no evento Encontro de Prefeituras, a célula B10 deverá conter a fórmula. Eu pulei a 4 aqui. Ah, tá, beleza. 4. Na célula E3, encontra-se uma fórmula que está somando os valores das células correspondentes aos meses do produto lápis. E na célula F3, que é a vizinha, né? Uma fórmula que está calculando a média das células dos meses correspondentes ao produto lápis também. As fórmulas corretamente digitadas na célula E3 e F3 são, respectivamente... Olha lá, pessoal, essa soma está certa, mas qual é o erro da média? Parênteses. Qual é o erro dessa soma de B? Está isolando as células. Está isolando as células, ó. Faltou C3 aqui. E qual é o erro dessa média? A função média, ela já lhe dá a média, você não precisa dividir por 3. Pode riscar aqui esse 3, pode riscar. Está errado. Aqui não tem nem o nome da função, né? Não tem o nome da função. Toda função começa com o nome. B3, C3, D3. Aqui está certo. Aqui é uma média. Aqui é uma média. Está em parênteses. B3 até D3. Média de B3 até B3. Está certo. Quem usa, pessoal, sum é o Word, né? A gente está numa aula de Excel. O Excel é soma, em português. O Word é que usa função também em tabela, né? Aí lá é sum, é em inglês. Ok? E aqui também, errado. Né? Aqui não sabe se é soma, né? Então a correta é a letra D de dado. Então, total de participantes no encontro de prefeituras na célula B10 deverá conter. Pessoal, o total seria uma soma. Ele quer somar o total de participantes aqui, ó, de encontro de prefeitura. Então, encontro de prefeitura está aqui na célula A2, está aqui na célula A4, está aqui na célula A6. Então, vai somar as quantidades
correspondente a encontro de prefeitura, então vai somar se satisfizer uma condição. E aí vai usar quem? Soma-se. Vamos lá. Soma-se. Como é, pessoal, que é a sintaxe da função soma-se? A função soma-se, ela tem 3 argumentos. Seria aqui, ó, igual, soma-se. Primeiro vem o intervalo do critério ou condição. Depois vem o critério, que pode chamar de condição. Por último, o intervalo que será somado. O intervalo da soma. Então a gente diz que a função soma-se ela tem 3 argumentos, né? Então o primeiro já está estranho aqui, ó. A1, A11 e A2. Quem é que está lá em A6? Olha lá. A6, encontro de prefeitura. Mas A11 e A2 está muito estranho aqui, porque não está com intervalo. Vamos para a letra C, então. De A2 até A6, ó, são eventos. Ó. De A2 até A6, eventos. Seria o intervalo do critério. Agora, pessoal, o que é que está lá em A10? Encontro de prefeituras. E de C2 até C6 tem o quê? Tem o número de participantes. Então, é a certa. Então, de A2. Numa próxima, pode botar. De A2 até A6 eu tenho o evento. A10 é justamente encontro de prefeituras. E aqui é a coluna onde tem o total de participantes. Só que ele só vai somar correspondente a encontro de prefeituras. Só vai somar as quantidades correspondentes a encontro de prefeituras, que está lá em A10. Então, a certa é esse soma-se. Intervalo do critério, o critério. Se eu quisesse escrever o critério, podia escrever entre aspas, encontro de prefeituras, mas ele citou a célula onde tem encontro de prefeituras. Né? E aí seria o intervalo que será somado, ó, o intervalo da soma. Que é onde tem. Então, uma dica, pessoal. O intervalo a ser somado tem que ser uma coluna que contenha valores numéricos. Porque você não vai somar texto. Não vai somar texto. Né? Então, não pode ser essa coluna, pode ser essa aqui. Então, esse é o intervalo da soma. Tem que ser uma coluna que contenha valores numéricos. Então, esse soma-se é o correto. Não. O valor... Não, ele está pedindo a soma mesmo dos participantes. Ó. A quantidade... ele iria acabar somando aqui também. Ó. Mas enquanto de prefeituras... Só tem aqui... Tem 3 aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, se ele precisar a quantidade... Aí você ia marcar aqui. Eu acho que é 4, 12 e 4, né? Você vai dar quanto? A quantidade? Aí seria somar. 4, 12. Ele queria saber só a função. Então, 4, 12, 4, 12 com 8 vai dar 20. Daria 20 a quantidade. Daria 20. Próximo. O seguinte trecho de planilha deverá ser utilizado para responder a questão. Nome de aluno com médias. Considere que, para ser aprovado, o aluno deve ter uma média maior ou igual a 6. A sala alternativa que exibe uma fórmula correta para calcular a quantidade. Então, aí já não é soma. Você não vai somar médias. A quantidade de alunos aprovados. Aí, pessoal, existe uma função que faz contagem de célula que satisfaz a condição, que é a função conte-se. Então, como é que é a sintaxe da função conte-se? Primeiro vem o intervalo, depois vem o critério. Então, o intervalo está aqui, ó, é a coluna B, né? Isso aqui seria de B2 até B7. Então, seria conte-se de B2 até B7, que é isso aqui. E o critério vem sempre aspeado, maior ou igual a... É 6, é isso? É que é o critério? Pronto. Aí, número de aprovados seria 1... 2, 3. Quando eu der Enter, ele retorna o número 3. Só é 3. Porque só tem 3 aprovados. Olha o critério. Maior ou igual a 6.
Maior ou igual a 6. Bate com que letra aqui? Bate com a letra A, ó. Não pode ser a letra B porque ele não usou aspas, ó. Se eu for escrever o critério, eu tenho que botar aspas. Né? Sempre aí. Então a letra A é a correta. Considera a planilha produzida uma ferramenta do Excel. Se o usuário digitar a fórmula na célula 6, pode-se afirmar que o resultado será? Vamos lá. Média B1 e B2. Como é que a gente faz, pessoal? Que eu aconselho, substitua a referência pelo valor. Ó, em B1 eu tenho 40. Eu venho aqui, ó. Vou ter que subir aqui um pouco mesmo. Eu venho aqui e boto 40. Em B2 eu tenho 20. Então, só lembrando, primeiro vem um teste lógico. Se der verdadeiro, se der falso. Então, o que é isso? É a sintaxe da função se. Frank, tem que decorar? Tem. Porque se você decorar, você acerta fácil. Fácil. Muda? Nunca. Teste lógico, verdade, falso. E a Compev já gosta dessa bichinha. Teste lógico, verdade e falso. Aprendeu isso aí, você vai acertar tudo. Então, eu só vou saber se vai fazer o verdadeiro ou falso se eu executar o teste. Beleza. Qual é a média, pessoal, entre 40 e 20? Olha lá. 40 mais 20 dividido por 2. 60 por 2 dá igual a 30. Então, aí você vem aqui e bota um 30 bem grande. 30 é maior do que C3? Maior ou igual a C3? Aí você vai olhar C3 para C1 é 50. Olha lá. C3 é 30. Então 30 é igual a 30? Verdade. Então ele vai fazer o que está no verdade. E o verdade vai somar A3 até C3. Quanto é, pessoal, que dá A3 até C3? Frank, mas tem um Erne pelo meio, mas despreza, a função despreza. Então A3 até C3 vai dar 50 mais 30. Aqui é 80. Ó. Então vai retornar 80. Agora, se desse falso, ele ia achar o valor máximo, de B1 até B3. De B1 até B3 seria o quê? 40, né? Mas vai dar 80 aqui, ó. Porque 30 é igual a 30. Aí deu verdadeiro. O verdadeiro manda fazer essa soma. E quando você soma, dá 80. Ok? Resposta aí para essa questão. Letra C. Então não esqueça desse corpo aí. Teste lógico, verdade e falso. Teste lógico, verdade e falso. Você acerta tudo que é essa função se, que é uma função na categoria lógico. O que você chama de lógico. Pessoal, questão do Linux. O Linux é um sistema operacional de código-fonte aberto. Foi desenvolvido e mantido por intermédio da colaboração voluntária de desenvolvedores de diversos espaços do mundo. O Linux adota a GPL, né, quer dizer, Licença Pública Geral, que foi criada pela Fundação de Software Livre. São liberdades que esta entidade defende, exceto. Pessoal, o exceto aqui, ó, estudar como o programa funciona, porém não permite qualquer adaptação? Errado. As 4 liberdades da GPL são essas. Ó. Vamos lá. Então, Fundação do Software Livre, criou o projeto GNU, desse projeto surgiu a Licença Pública Geral, e as liberdades são usar o software para qualquer finalidade, estudar como ele foi feito e tal, né? Modificar, adaptar e redistribuir para outras pessoas. E aí, para usar e modificar, eu tenho que ter acesso ao quê? Ao código fonte do programa. Então, o conceito fundamental do software livre não tem relação com dinheiro,
Tem relação com código fonte acessível, aberto e tal. Aí são as 4 liberdades. Então está errado quando ele diz que não pode fazer adaptação ou alteração. Está errado. Pode sim. Então esse é o exceto. Sistemas operacionais Linux são programas responsáveis por promover o funcionamento do computador, realizando a comunicação entre os dispositivos de hardware e software. Em relação a esse sistema, é correto afirmar que KDE e GNOME são. Pessoal, KDE e GNOME são interfaces gráficas do Linux. Que é a tela visual, né? São interfaces gráficas. Deixa eu ver se eu localizo aqui. São as duas mais conhecidas interfaces gráficas. Ó, o Linux adota, né, são distribuições. Pessoas que pegam o núcleo do Linux, juntam os programas que lhe interessam e criam suas distribuições. Tem americana, tem alemã, tem brasileira, tem francesa, tem da Ásia. E aí as distribuições têm interface. Ó. Essa aqui é a interface KDE. Né? Essa aqui também tem um casinho, ó. Interface KDE, a parte gráfica. Tem um pessoal que trabalha só com essa parte gráfica. Se tiver um pezinho, a interface já é GNOME. Então vamos lá, interface gráfica aqui, ó. Apresentar o sistema de forma amigável, usando janelas, botões, barrinhas, como no Windows. Então no Linux, as interfaces gráficas têm nome. Pode chamar de gerenciador de janela. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Olha lá, KDE e GNOME. São as mais conhecidas. As outras, Black Box, no Window Maker, Fluxbox. Logo, se ele está perguntando por KDE e GNOME, são ambientes gráficos que pode chamar de interface gráfica, pode chamar de gerenciadores de janelas, ok? Letra C. Comandos Linux, pessoal. RM vem de remove. Remove, apaga arquivo especificado, certo? PWD, informar em que diretório você está. Também está correto, PWD. Eu quero a incorreta. CP, copia, está certo. Lá no DOS e Windows seria copy, com Y, né? Seria copy. MKD, pessoal, vem de Maker Directory. O que é Maker? É criar. Aqui, ó. Remover seria RMD, que é Remove Directory. Tá? Aí é para criar diretório. Para remover diretório seria... É até minúsculo que tem que usar. Remove Directory. E ls lixa os arquivos de um diretório, que lá no DOS e no Windows seria o comando D. Então na área do aluno tem até comparando esses comandozinhos aqui, ó. Quando a gente vai falar de comandos, eu falo de um por um, depois eu comparo. Olha lá, pessoal. Diretório raiz do Windows e DOS é assim. Do Linux é assim, ó. Listar arquivos no DOS e Windows é assim. No Linux é ls, de list. Criar diretório, mkd, acessar diretório, bateu, cd, excluir diretório, ó. Mostrar em que diretório você está, pwd. O Linux vai dizer que diretório você se encontra. Renomear no DOS, move para renomear arquivos. Pode ser copy, cp, del, rm de remove. Beleza? Finalizou, né? Aí, pessoal, eu botei as questões extras aí comentadas como simulado, ó. Que aí você pode resolver em casa. E aí não esquecer do nosso aulão, que é no dia 12 de setembro, à noite. Mas eu vou programar mais uns 3 aí seguido, para a gente trabalhar com o aulão mais aprofundado. 5 matérias num, 4 matérias no outro, para trabalhar bem mais aprofundado.